Olá pessoal, tudo bem? Hoje falaremos sobre o tema paciência, apresentando o livro Hora Certa, de Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. O título do livro chama-se Hora Certa. Vou mostrar para vocês a capa. Esta aqui é a capa. Uma capa bem bonita, uma imagem da tela de Van Gogh, né? O Semeador. Essa edição aqui é a segunda edição. A primeira edição desse livro foi publicada em 1987 pela editora GEM, Grupo Espírita Emmanuel. E o livro, como vocês podem perceber, ele está seminovo, né? Uma edição relativamente nova. Então o livro está ok. Então esse livro ele faz uma reflexão sobre a necessidade de quanto antes a gente abrir o nosso coração para a gente se assimilar aos ensinos de Jesus, que é o nosso mestre. Em outras palavras, abrirmos nosso coração para a semente do amor, da paz, da luz, da renovação, para que a gente possa acolher as bênçãos de Deus em nossas vidas. Então o livro possui vários capítulos, são 21 capítulos, que tratam de diversos assuntos, entre eles lei de causa e efeito, trabalho, caridade, agradecimento, sofrimentos morais, fé, paciência, evolução, amizade, humildade, perdão, felicidade, educação, saúde espiritual, entre outros temas. Todos esses temas são abordados como um ensejo para a gente refletir que a hora certa é agora, para a gente seguir os ensinamentos de Jesus. O caminho mais seguro para a nossa elevação espiritual. Assim nos propõe o autor Emmanuel. Nós separamos um capítulo para fazer o comentário, cujo título é Ao Alcance de Todos. E nesse capítulo, o autor trata do tema da paciência. Nós iremos ler o capítulo, que é pequeno, mas muito instrutivo. E em seguida faremos o comentário. O autor diz assim: simbolicamente, a paciência é um sedativo da melhor qualidade. Usando-a nessa condição, ele é fazendo prodígios. Antes de tudo, é vacina contra a irritação, acalmando-nos a vida íntima. E surge a sequência de abençoadas derivações. Resguardando-a conosco, os familiares encontram segurança e tranquilidade. Os vizinhos permanecem isentos de inquietações. Os amigos descansam em nosso convívio. Discussões negativas e diálogos inconvenientes surpreendem a estação terminal. Conservando-a, retemos em nós o clima favorável ao cultivo da esperança. Ao alcance de todos, é por isso que a paciência, na farmácia da vida, é o específico da paz. Bom, segundo o autor, a paciência primeiro traz benefícios a nós mesmos e em seguida provoca harmonia nas pessoas em nossa volta. Uma das consequências mais importantes da paciência é nos livrarmos da irritação cotidiana, fruto justamente da impaciência que nos torna agressivos em diversas situações do dia a dia. Uma pessoa impaciente tende a cultivar a alternância de humor, assim, muito rápido, perdendo a constância. Por exemplo, ao mesmo tempo que a pessoa está bem, ela se irrita muito fácil com alguma coisa, algo corriqueiro do dia a dia, que se a gente for refletir, não seria um motivo para a gente alterar o nosso humor. Mas a pessoa que é muito impaciente acaba sendo afetada muito facilmente e também afeta os outros. Por isso que ao a gente aprender a cultivar a paciência nos nossos fazeres cotidianos, a gente abre as portas para prodígios, que nem diz o Emmanuel, A falta de paciência, por exemplo, muitas vezes indica uma dificuldade que a gente tem em executar alguma tarefa, que a gente não tem muita afinidade ou não procura aprender a executar essa tarefa, só que essas tarefas elas sempre nos aparecem e a gente fica reiteradamente nervoso ou impaciente porque temos que lidar com essa tarefa e aí a gente não consegue executar e aí acabamos nos irritando por conta disso, Por outro lado, hoje a modernidade induz as pessoas a ansiedade, a querer resolver as coisas com pressa. Só que nem tudo a gente pode resolver com pressa, correndo, Não dá para padronizar todas as coisas da vida num ritmo da tecnologia, por exemplo.
Ler um livro técnico de 300 páginas, por exemplo, só é possível com paciência, né? No entanto, os benefícios valem a pena. Mas sem a paciência, a pessoa ela não vai conseguir ler um texto mais profundo, mais longo, que exige paciência, que exige atenção, estudo. Um outro exemplo, se recuperar de um acidente ou de uma doença grave, exige paciência, né, de nós, para que a gente possa atingir a cura. E se nós soubermos aproveitar o tempo da cura dessa doença ou desse acidente, sem desespero, injustificado, a gente pode aproveitar esse tempo, né, e aprender muitas coisas sobre a vida. Muitas vezes a dor nos ensina e a gente precisa ter paciência para passar por ela e aprender alguma coisa. Então a paciência nos ensina nesse caso, né? Se a gente tem problema ou dificuldade de manusear uma ferramenta tecnológica nova, a gente tem que cultivar a paciência para observar, para aprender como é que funciona aquela ferramenta, para que a gente colha o benefício. Se a gente se sente magoado, por exemplo, quando uma pessoa querida nos fere, né, nos xinga ou nos trata mal, a gente também tem que cultivar quietude, cultivar paciência, a fim da gente doar o perdão com sinceridade. Então, para vários contextos da vida, a paciência nos é útil, né? Para que a gente consiga atingir uma maturidade. Se hoje a gente não entende alguma área da ciência ou da arte, a gente deve lançar a mão da paciência, né? Estudar um pouquinho todo dia, que a nossa hora de entender vai chegar. Ou seja, até para o conhecimento exige paciência de nós. E assim a paciência vai nos ajudar a fazer prodígios, como fala o autor, né? Como fala Emmanuel. Além desses benefícios para nós mesmos, a paciência também é um grande remédio para os bons relacionamentos, né? Para que a gente possa se relacionar bem com os outros. A gente pode optar em ter paciência e respeitar as imperfeições dos outros, ou nos irritar com suas imperfeições. Mas a gente tem que lembrar que todos nós somos imperfeitos. Por isso a paciência é o melhor caminho para a gente viver bem conosco, com o mundo, viver bem com as pessoas. A paciência nos beneficia, como lembra o autor, a uma paz interna e uma paz externa, né? Uma paz com os outros. E como o Emmanuel lembra, né, ao longo de todo o livro, para que a gente consiga esse caminho da paciência, o melhor meio é a gente se espelhar nos ensinos de Cristo, nosso mestre. Então esta é a hora certa, né? O próprio título do livro nos leva a pensar isso, né? A hora certa para que a gente comece a de fato seguir Cristo, a seguir os seus ensinamentos, cultivando a paciência como um dos elementos que vai nos ajudar a nos evoluirmos enquanto pessoas. Bom, eu vou terminar esse vídeo citando o último capítulo do livro, que tem o título Com Jesus. Ele é muito bonito, né, interessante, e então a gente termina citando esse trecho do livro. Ele diz assim: seguindo com Jesus, nada temas, trabalha. Não te omitas, ampara. Não te ofendas, esquece. Não te queixes, caminha. Não depredes, constrói. Não critiques, instrui. Não pares, serve sempre. Se o mal te desafia, com Jesus vencerás. Bom, gente, muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, comente, repasse a seus amigos, para que eles tenham acesso a esse conteúdo. Que Deus sempre nos ilumine. Que assim seja, graças a Deus.